paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2026, aqui pela classe dos adultos, a revista da Escola Dominical, que tem como tema a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas, amém? Nesta oportunidade estaremos estudando a lição de número 9, lembrando aos irmãos que as 8 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada Trindade, hein? Essa lição de número 9, para o dia 1º de março de 2026, ela tem como tema Espírito Santo, o regenerador. Nós estaremos estudando esta temática na nossa aula de hoje, né? Nós temos como texto áureo para a lição João capítulo 3, no versículo de número 3, o diálogo de Jesus ali com Nicodemos. Diz assim o texto, ó, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nós estaremos explicando, este contexto aqui durante a lição. A nossa verdade prática, ela vem dizendo, a regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. Nós estaremos vendo na aula de hoje que não tem participação, mérito humano, ela é totalmente divina e necessária, né? Nós temos como leitura bíblica em classe João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 8. O versículo 1 diz assim, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. O verso 2 diz, este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se não for com ele. O verso 3 diz, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E esse é o nosso texto áureo também. O verso 4 diz, disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Ele estava entendendo isso como um ato carnal. Nós estaremos vendo na revista, na lição de hoje. Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? O verso 5 diz, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O verso 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. No verso 7 nós lemos, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O verso 8, para encerrarmos a nossa leitura bíblica em classe, vem trazendo, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Nós temos 3 objetivos para a nossa lição de hoje. O primeiro, explicar que a regeneração é uma obra trinitária, planejada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. Estaremos tratando deste conceito, O segundo objetivo, mostrar que a regeneração é uma transformação espiritual do interior para o exterior, e indispensável para a salvação. No objetivo de número 3, nós temos apontar os sinais práticos do novo nascimento, que são justificação, santificação e o fruto do Espírito. Temos como parte motivacional para a nossa lição de hoje que a regeneração é a obra espiritual e milagrosa do Espírito Santo, que concede ao pecador uma nova vida, e essa verdade deve motivar-nos a vivermos conscientes de que fomos transformados e chamados para refletir o caráter de Cristo. E nós estaremos vendo na lição de hoje como acontece em nossa vida após a regeneração. Paulo vem nos dizendo,
sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Amém? Nós temos como palavra-chave para a nossa lição de hoje a palavra regeneração. E estaremos vendo, este contexto aqui, estudando 3 tópicos da lição de hoje. O primeiro, regeneração, uma obra trinitária. Nós já puxamos um ganchinho ali, o Pai, ele elaborou o plano, o Filho executou o plano e o Espírito Santo é quem continua convencendo do plano. Estaremos voltando a falar sobre este assunto também. O segundo tópico, nós estaremos estudando a natureza espiritual da regeneração e no terceiro tópico, estaremos estudando sinais do novo nascimento em Cristo. Vamos dar início aqui à introdução da nossa lição de hoje. Nessa lição, nós vamos apresentar o Espírito Santo operando no plano trinitário da salvação, como agente da regeneração. Que plano da salvação? Aquele que nós citamos aqui aos irmãos, Deus, o nosso Deus Pai, ele decretou esse plano, ele foi executado e realizado, por Jesus Cristo, seu Filho, ao morrer na cruz do Calvário e ressuscitar para nos garantir a nossa salvação, e é o Espírito Santo de Deus que continua aplicando este plano. Qual o plano? O plano da salvação, o plano da regeneração, onde o homem se torna uma nova criatura. Então aqui, caminhando para o primeiro subtópico do tópico de número 1, nós temos que a doutrina bíblica da regeneração. Vamos entender este conceito. Naquele diálogo ali de Jesus Cristo com Nicodemos, nós podemos ver que Jesus explica o que é o nascer de novo e que não é físico, como Nicodemos estava entendendo, mas ele é espiritual. João capítulo 3, no verso 5, nós acabamos de ler na nossa leitura bíblica em classe, vem dizendo que Jesus começa a explicar ali para ele, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, Nicodemos estava entendendo que era um ato carnal, porque ele até pergunta, como pode um homem adulto, voltar para o ventre da sua mãe? Jesus explica para ele ali aquele conceito. Então, Paulo também vem nos trazendo que somos salvos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Lá em Tito, capítulo de número 3, no versículo de número 5, vem dizendo assim, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, esse termo aqui, regeneração, bem sucintamente falando, é o nascer de novo, o nascer agora através da água e do Espírito. Amém? Neste contexto ainda aqui, nós podemos trazer que significa então, novo nascimento. A regeneração significa o quê? Novo nascimento, e está intimamente ligada à conversão. Trata-se da renovação interior realizada somente pelo Espírito Santo de Deus, que passa a habitar no nosso corpo, na nossa vida, na nossa alma, nos guiando, nos direcionando, nos trazendo paz, nos trazendo renovação, nos trazendo consolo. Amém? Então, o segundo subtópico, para nós continuarmos aqui nesta linha de raciocínio, vem trazendo que a regeneração como exigência de Jesus. Aqui, a regeneração é absolutamente necessária. Ela é a porta da entrada no reino. Mateus capítulo 18, no verso 3, diz assim, e disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes, se não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ainda, irmãos, podemos trazer aqui que torna-se uma nova criatura, O ato, aceitou Jesus Cristo, O ato ali da regeneração. Nós nos tornamos uma nova criatura e é uma exigência absoluta, uma condição essencial para a nossa salvação. Aos Gálatas, capítulo 6, no versículo 15, Paulo escreve assim, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser uma nova
criatura. E nós vamos estudar, né, daqui a pouquinho o que percebemos, né, com essa regeneração. O que é ser uma nova criatura? Quais as atitudes, ações, maneira de pensar que passamos a agir, né, que passamos a ter na nossa vida, né, após o ato aqui da regeneração, uma obra, né, divina, ou seja, um novo nascimento em Jesus Cristo. Então, aqui podemos trazer ainda que o plano divino para a regeneração deve ser pregado com prioridade, porque é uma exigência para sermos salvos. Em Marcos capítulo 16, no verso 15, a palavra do Senhor nos orienta: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Hein? Nós temos então aqui agora o terceiro subtópico que vem trazendo o Pai como autor da salvação. Lembra lá? Vou enfatizar de novo. Deus, ele decretou o plano, Jesus Cristo, ele realizou o plano e o Espírito Santo é quem continua, né, aplicando este plano da salvação. Então tem autoria no próprio Deus, né, no nosso próprio Deus. Ó. A regeneração ou novo nascimento tem sua origem no plano eterno e soberano de Deus Pai. Aos Efésios capítulo 1, no versículo 4 e 5, Paulo vem nos ensinando como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O verso 5 diz, ó, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Né? Aqui ainda podemos trazer que o amor divino é a fonte primária da salvação, não condicionado aos méritos humanos, mas oferecido por graça divina, mediante a fé. Eu citei aos irmãos lá no início da aula que este plano da salvação aqui, ele não está condicionado, né, a mérito humano. Nós não éramos merecedores, mas pela graça divina. O que é a graça? A graça é um presente imerecido. Não merecíamos, mas Deus, ele, através do seu Filho, nos trouxe novamente a sua comunhão. Amém? Então aqui tem que ficar claro que o nosso Deus, o nosso Pai, ele é a fonte de toda boa dádiva e o autor da nova vida que recebemos. Amém? Nós podemos trazer aqui um texto lá de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, no verso 8 e 9, que diz, ó, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Né? Este tópico de número 1, ele tem aqui 4 subtópicos. O quarto subtópico tem como tema o Espírito como agente da regeneração. Aqui, ó, a regeneração é um ato da misericórdia divina. Aqui em Tito, capítulo de número 3, no verso 5, Paulo vem nos trazendo. Vamos estar lendo do versículo 3 até o versículo 5. Ó, diz assim, ó, porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, olha, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Amém? Ainda podemos trazer aqui que, neste contexto, que onde o Espírito Santo opera, ocorre transformação espiritual, e essa mudança se torna visível por meio do fruto do Espírito na vida do regenerado. Então tem que ficar claro para nós que este agente, né, da regeneração, terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, como que se deu este plano? O Pai, ele decreta, como eu já disse aos irmãos, o Filho tornou este plano possível através da sua morte e ressurreição, e o Espírito Santo é que realiza no coração do pecador o que? É ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ainda neste conceito aqui, podemos trazer
Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, no versículo 22, ele vem dizendo assim, ó, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém? Nós temos como resumo para este primeiro tópico, onde nós estudamos aqui sobre a regeneração como uma obra trinitária. Olha o resumo. A regeneração é uma obra trinitária. Vamos ver aqui, ó, que nós citamos durante o estudo aqui, ó, decretada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. Né? Caminhando para o tópico de número 2, nós temos a natureza espiritual da regeneração. Primeiro subtópico, uma transformação interior. Aqui, ó, a mente religiosa espiritualmente morta e presa à lógica humana é incapaz de compreender que a justiça de Deus não advém das obras. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, no verso 3, ele diz, ó, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Ainda neste contexto aqui, ó, Jesus exigiu algo totalmente novo ali de Nicodemos. O que foi? Ó, uma transformação interior operada pelo Espírito Santo, não um mero aperfeiçoamento de conduta ou aprimoramento moral, mas um novo nascimento operado de dentro para fora, como obra do Espírito Santo. Por quê? Porque Nicodemos ali, né, o principal dos judeus, ele tinha entendido, né, ele tinha interpretado aquele nascer de novo como se fosse algo físico, né, como se fosse algo carnal. E nós já vimos aqui, né, no tópico anterior que é totalmente espiritual. Jesus explica isso ali, aquele contexto para Nicodemos. O segundo subtópico vem trazendo uma obra soberana do Espírito. Isso significa uma transformação espiritual completa, ser purificado dos pecados e receber renovação interior pelo poder do Espírito. E é somente por esta ação divina que o pecador nasce espiritualmente e passa a ter uma nova vida. Aqui nós entendemos então que essa mudança ela não pode, frisando novamente, ser realizada pela carne, mas somente pelo Espírito. Aos Efésios capítulo 3, no versículo 16, Paulo escreve assim, ó, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, ou seja, é de dentro para fora. Ainda em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 e 12, Paulo diz assim, ó, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Como eu citei aos irmãos, né, a salvação ela vem, né, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus nas nossas vidas, e não é pelas obras, né, é dom de Deus. Amém? Para finalizarmos, né, o entendimento desse segundo subtópico, então, ó, um cristão regenerado é aquele que teve o coração transformado e passou a viver segundo essa nova natureza espiritual. Né? Caminhando para o subtópico de número 3, nós temos uma nova vida e nova conduta. Nada da carne pode produzir vida espiritual. A carne gera concupiscência e aprisiona. Somente o Espírito gera nova vida com fruto espiritual. Olha só as obras da carne. Gálatas capítulo 5, do verso 19 ao 21 vem trazendo. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, ó, adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas, olha Gálatas capítulo 5, verso 22, o fruto do Espírito é
amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, como nós já trouxemos aqui aos irmãos. Então, ainda neste conceito aqui, o que é nascido da carne permanece dominado pela natureza pecaminosa, mas ao nascer do Espírito, o crente passa a viver sobre uma nova condição espiritual, tornando-se o quê? Um novo homem, uma nova criatura. E esta nova criatura, ela é evidenciada através do quê? Através da nossa prática de justiça, através do nosso amor fraternal, através do nosso desejo pela palavra e a obediência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, resumo deste tópico de número 2, onde nós aprendemos aqui sobre a natureza espiritual da regeneração, ele vem trazendo, a regeneração é uma transformação interior operada pelo Espírito, purificando e renovando o pecador para viver em novidade de vida. Você pode glorificar a Deus, por esta palavra, que Deus em Cristo Jesus, continue falando ao seu coração agora, que estaremos adentrando ao tópico de número 3, que tem como tema sinais do novo nascimento em Cristo. Então, nós já vimos alguns aqui, nós já vimos que nós praticamos a justiça, que nós temos amor fraternal, temos desejo pela palavra e obedecemos a Cristo. Aqui neste primeiro subtópico, deste tópico 3, então, a justificação pela fé. O crente não é apenas perdoado, mas é declarado justo diante de Deus, isto é, absolvido da culpa, da punição e da condenação do pecado. Paulo aos Romanos, capítulo 4, no versículo 7 e 8, vem dizendo, bem-aventurados, ou seja, muito mais do que felizes, aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado, muito mais que feliz, o homem a quem o Senhor não imputa o pecado, Então, nesse contexto ainda, a justificação não acontece à parte, ou seja, fora da fé. Não, ela acontece juntamente com a fé, mas após a pessoa crer em Cristo como Salvador. Gálatas capítulo 2, verso 16 diz assim, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então, nós vivemos os efeitos da justificação pela fé, e que inclui a paz com Deus e a adoção nossa como filhos amados do Pai. O segundo subtópico vem tratando sobre a vida de santificação. Na obra da redenção, o pecador é imediata e simultaneamente salvo, regenerado, justificado e adotado como filho de Deus. A partir daí, inicia-se o processo contínuo do quê? Da santificação, ou seja, uma vida separada do pecado e consagrada à obediência, até a sua glorificação final no dia de Cristo. Paulo escrevendo aos Coríntios, no 2 Coríntios capítulo de número 3, no verso 18, ele diz assim, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Amém? Ainda podemos trazer aqui que a regeneração se manifesta pela renúncia do pecado e pela prática contínua da justiça e santidade. Ainda Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 6, verso 11, ele diz, assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? E nós vimos na lição anterior que a santificação ela apresenta ali dois aspectos, Se você tiver a oportunidade de voltar na lição anterior, você vai ver que nós estudamos ali esses aspectos, que são os posicionais, quando você aceita Jesus Cristo, e o progressivo,
que é o seu dia a dia. À medida que nós vamos crescendo, vamos amadurecendo na fé, né, essa maturidade espiritual, ela o que? Se torna, nos faz nos tornarmos mais semelhantes ao nosso Salvador, né? O terceiro subtópico ele vem trazendo o fruto do Espírito. Aqui, ó, antes nós éramos dominados pelas paixões carnais, mas agora, né, nós manifestamos a presença do Espírito Santo nas nossas atitudes diárias. Romanos capítulo 8, verso 5 diz assim, ó, porque os quais são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Ainda podemos trazer aqui que tal postura não pode ser esporádica, ou seja, de vez em quando, mas tem que ser uma marca contínua na nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus. Mateus capítulo 5, verso 16 diz assim, ó, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então não pode ser uma coisa esporádica. Uma hora eu sou, uma hora eu não sou. Não, a nossa conduta, ela tem que ser o quê? Contínua sempre, buscando o que nós citamos aos irmãos aqui agora de pouquinho, praticando a justiça, tendo amor fraternal, tendo desejo pela palavra, que é ela que nos alimenta, e sobretudo, né, nós sermos obedientes ao nosso Senhor. Então, o resumo deste tópico de número 3, que nós aprendemos sobre os sinais do novo nascimento em Cristo, ele vem dizendo assim, ó, os sinais do novo nascimento incluem a justificação pela fé, a vida de santificação e a manifestação contínua do fruto do Espírito, que nós lemos lá em Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 22, amém? Caminhando para a conclusão da nossa lição de hoje, nós temos então que a regeneração é uma obra trinitária operada pelo Espírito Santo. Nós vimos na lição de hoje que o Pai, ele elaborou o plano, Jesus Cristo executou o plano e o Espírito Santo é quem continua convencendo, né, e aplicando este plano. Qual o plano? O plano da salvação, o plano da regeneração do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Também vimos na lição de hoje que não é um esforço humano, mas uma transformação espiritual profunda. Como regenerador, o Espírito Santo concede nova vida, uma nova natureza e uma nova direção ao ser humano. Então, irmãos, que possamos, né, deixar-nos conduzir por este Espírito Santo. Amém? Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 10, que terá como tema Espírito Santo, o capacitador. Eu aguardo você na lição de número 10. E se está sendo bênção este canal para a sua vida, divulgue para outras pessoas. O nosso único objetivo aqui, Marcos capítulo 16, verso de número 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, amém? Que Deus em Cristo Jesus esteja abençoando você, sua família, o seu ministério, né? E as suas finanças, amém? Espero você na lição de número 10.